Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Suelen Silva, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Fofurices da Sul. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa mini carteira. Ela é muito fácil de fazer, gasta pouco material, você inclusive pode aproveitar aí sobras de tecido, né? Porque ela é pequena, então pedaços pequenos de tecido você consegue aproveitar para fazer essa peça. Então, antes da gente começar a costura dessa peça, já vai se inscrevendo aí no canal, você que ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, deixa um comentário aqui para mim e um like no seu vídeo, porque isso ajuda bastante. Quanto mais visualização tiver, mais o canal cresce. Quanto mais o canal cresce, mais eu vou poder me dedicar e trazer cada vez mais passo a passo aqui para vocês, tá bom? Então, bora lá costurar. Bom, pessoal, então para fazer nossa carteira, nós vamos precisar das seguintes medidas, tá? Para o corpo da carteira, né, para a parte externa, a gente vai precisar de dois tecidos no tamanho de 15 por 11, tá? Eu cortei duas vezes no tecido externo de 15 por 11. Também cortei a mesma medida no nylon dublado, que eu estou usando aqui para estruturar a peça. Pode ser manta ou qualquer outro estruturador que você deseje, tá bom? Então, eu coloquei aqui no nylon dublado, cortei na mesma medida e já passei uma costurinha de segurança para segurar o nylon junto com o tecido. Tá? Esse vai ser o corpo da nossa carteira, né? A parte externa. Para o bolsinho, eu cortei na medida de 15 por 7, tá? No tecido externo e no nylon dublado também. Passei uma costurinha de segurança na volta toda para prender o nylon no tecido. Para o forro, nós vamos precisar da mesma medida de 15 por 11, sendo que nós vamos cortar 3 vezes, tá? 2 vezes que vai ser para o corpo da carteira e uma vez para a gente fazer o bolsinho, tá? Ele é assim mesmo, tá? Maior do que a parte externa, vocês vão ver que é para dar aquele detalhe que parece um viezinho, tá bom? Então vão ser 3 vezes de 15 por 11 no tecido de forro. Para a aba, eu cortei mais ou menos a medida de 12 por 8. Vê que eu nem cortei tão certinho assim, tá vendo? Aproveitei um pedacinho que já estava cortado, porque o importante é caber essa partezinha aqui, para a gente poder fazer a abinha, tá? Então, aqui tem mais ou menos 12 por 8. Aí eu cortei uma vez no forro, uma vez no tecido externo, uma vez no nylon dublado. Coloquei aqui, ó, direito com direito do tecido, o nylon dublado aqui embaixo. Aí, coloquei todo mundo juntinho aqui. Peguei esse gabarito, coloquei aqui em cima e risquei, para eu poder costurar por cima desse risco, para nossa aba ficar bem costurada, bem bonitinha, bem redondinha, tá? Esse gabarito, como é que eu fiz? A medida dele é de 10, eu anotei aqui atrás, de 10 por 7. Então, fiz um retângulo de 10 por 7, 10 centímetros assim e 7 assim. Dobrei o papel ao meio, peguei uma régua curva que eu tinha aqui e fiz essa curvinha aqui, tá? Aí, para fazer a curva, você vai usar o que você tiver aí. Pode ser um pires, um copo, uma xícara, uma régua curva, enfim. O que você tiver. Você vai fazer o arredondado aí, vai cortar ele assim dobradinho. Quando você abrir, vai estar aí a sua abinha, tá bom? Então, eu vou começar aqui logo já passando a costura aqui para fazer a minha aba. Aí, se você tiver uma tesoura de picotar, você pode recortar aqui, ó, em volta com a tesoura de picotar, ou com a tesoura normal mesmo, tirando aqui o excesso de tecido, tá? Corta com cuidado para não cortar a costura, tá bom? Então, cortei o excesso, vou virar. Vou ajeitar aqui, ó, os cantinhos. Assim, ó. Pra ele ficar bem assentadinho. Quem quiser passar aqui um pesponto, pode passar. Eu não vou passar, eu gosto dela assim, sem o pesponto, tá? E eu vou refilar aqui essa partezinha que ficou pra fora. Ficou assim a abinha. Se quiser passar uma costurinha aqui de segurança pra fechar essa parte, pode passar, tá? Eu não vou passar agora não, vou deixar aqui. Agora eu vou preparar o bolsinho da frente.
Vou colocar aqui, então, vou pegar um pedacinho do forro, vou colocar direito, direito com direito, e eu vou passar uma costura aqui com uma margem de 1 centímetro, tá? Então, passei aqui a costura, tá? Com a margem de 1 centímetro. Vou abrir aqui, ó, e vou jogar aqui pra trás, mas sem dobrar essa parte, tá? Eu vou só fazer assim, ó. Vou fazer pelo avesso pra vocês verem. Só cobrir pra cá, ó. Tá? Pra poder ficar esse detalhe aqui como se fosse um viés. A gente ajeita aqui e eu vou passar uma costura aqui de pesponto pra segurar esse bolsinho aqui. Essa partezinha que sobrou aqui, eu vou refilar. Então, ficou assim o nosso bolsinho. Agora, eu vou pegar uma parte dessa aqui do corpo da carteira e vou posicionar esse bolsinho aqui, ó. Vou alinhar aqui, tudo bonitinho. E vou passar uma costura de segurança aqui, ó, dando a volta toda, tá? Eu gosto de fazer primeiro aqui, depois eu vou fazer aqui e depois aqui, tá? Eu não vou direto, não, para não correr o risco de entortar o meu bolso. Então, eu posiciono bem aqui, vou passar primeiro aqui embaixo, depois eu passo um lado, depois eu passo o outro. Então, passei aqui a costura de segurança para segurar o nosso bolso aqui no lugar e vou colocar a aba, tá? Então, eu vou dobrar ela aqui ao meio. Vou fazer um piquezinho aqui no meio, bem pequenininho, tá? Só para eu marcar a parte do meio. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dobrar bem certinho para achar o meio e vou fazer um piquezinho aqui no meio, bem pequenininho, tá? Vou posicionar a abinha aqui, ó, pique com pique. Tá? Quem é iniciante, não tem segurança, pode colocar aqui um alfinete ou então um prendedor aqui, tá? Para poder levar a máquina. Eu já tô acostumada, então eu só seguro e já costuro, tá? Mas pode prender com clips aqui quem quiser, tá bom? Só preste atenção se tá alinhado o meio certinho para sobrar igual aqui dos dois lados. Então, a parte da frente da nossa carteira, pessoal, já tá pronta, ó. Tá aqui o bolsinho, a abinha do bolso, né? O bolso e a aba do bolso. Agora eu vou pegar o zíper pra gente colocar o zíper e fechar a nossa carteira. Bom, pessoal, então chegou a hora agora de a gente colocar o zíper aqui na nossa carteira, tá? Eu tô usando um pedaço de zíper de 18 centímetros. Eu já marquei aqui, eu dobrei e marquei o meio aqui do corpo da carteira. Agora eu vou dobrar aqui também o meio do zíper, tá? Eu vou marcar. Tô usando esse giz aqui que ele apaga com o calor do ferro, tá? Mas pode ser a caneta, enfim, tô marcando aqui o meio e vou marcar também o meio aqui do forro. Todas as partes marcadas, agora a gente vai costurar. Eu vou colocar, então, vou meio com meio aqui, ó, a marcaçãozinha do meio do zíper com a marcaçãozinha do meio aqui da carteira. Pode colocar um clipe aqui para prender. E aí eu vou passar uma costurinha para segurar aqui esse zíper no lugar. É só uma costura de segurança para segurar no lugar. E agora eu vou vir com o meu forro e vou colocar aqui também, ó, meio com meio, tá? Para ficar todo bem certinho. Aqui, ó, cuida para ficar certinho, para não entortar assim, tá? Porque senão depois na hora de fechar a carteira vai ficar feio. Então, organiza aqui bonitinho, direitinho. E aí agora eu vou passar a costura pelo lado aqui do nylon dublado, tá? Eu gosto mais. Aí nessa costura aqui, eu fiz retrocesso no início e no final, e essa costura eu passo o mais próximo que eu conseguir aqui dos dentes do zíper, tá? Aí agora a gente vai abrir.
pode levar o ferro para passar. Eu não vou passar porque eu estou usando nylon dublado e ele é uma espuma, ele derrete, né? Então eu evito ficar passando. Mas quem estiver usando a manta e quiser passar, pode passar. E aí a gente vai abrir assim, ó, colocar a abinha aqui para cima para passar um pesponto aqui para segurar esse forrinho no lugar, tá? Eu sempre vou, pessoal, já cortando a linha, tá? Minha máquina não tem corte automático, então eu vou costurando e já vou cortando, tirando, tá? Eu sempre faço isso. Até quando tô costurando roupa, enfim, qualquer coisa, eu vou já cortando e limpando. Assim, quando a gente termina, a peça já tá toda limpinha. Agora, a gente vai colocar o outro lado aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, onde eu fiz a minha marcação aqui no meio, meio com meio do zíper, para poder ficar certinho aqui, ó. Nessa hora tem que cuidar para ficar alinhadinho aqui os dois lados, tá? Ó, para não correr o risco de fazer isso aqui, ó, e ficar torto, tá? Então tem que ficar bem, bem certinho aqui, ó. Eu passei essa primeira costura para segurar o zíper. Vou posicionar agora aqui o forrinho. E vou passar a costura aqui pelo lado do nylon dublado. A gente vai abrir também, igual fizemos desse outro lado aqui, ó. Vai puxar o forro, tá? Pra ficar bem esticadinho. E passar o pesponto. Agora, a gente vai fechar aqui a nossa carteira. Eu vou colocar a abinha aqui dentro, só para não me atrapalhar. E a gente vai colocar, ó, a parte externa para um lado e o forrinho para o outro. E aqui é como fechar uma nécessaire mesmo. Eu vou ajeitar aqui, ó, esse cantinho aqui do zíper, ó. Vou colocar ele assim, ó. Desse jeitinho. Tá? Vou colocar um clips aqui para prender ele no lugar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou deixar ele assim, em pezinho, tá vendo? Ó. E o dentinho jogado pro lado do forro, tá? Cuidado para não fazer isso aqui, ó, porque senão, ó, fica descasa e fica feio depois. Então, vou deixar ele ali, aqui alinhadinho assim. Pronto, ó. Aí agora eu vou pegar esse gabarito aqui que eu fiz, ó, que ele tem a medida de 10 por 14, tá? Ele tem 14, daqui pra cá ele tem 14, daqui pra cá ele tem 10. Eu dobrei ao meio, marquei e fiz essa curvinha aqui com o cone de linha, tá? Eu peguei aqui, ó, vou pegar aqui. Ó, eu peguei o conezinho de linha e coloquei aqui, ó, e fiz o arredondadinho aqui do cantinho, tá? E aí, eu vou usar esse gabarito para eu riscar aqui e fazer a curvinha, tá? Isso aqui é uma dica boa para quem não tem régua de canto, né? Aí eu faço esse gabarito, eu posiciono aqui, ó, centralizo ele aqui, e aí eu risco aqui os cantinhos para poder costurar em cima e fazer aquela parte arredondada embaixo da carteira, tá? E vou fazer a mesma coisa, vou fazer isso tanto aqui no corpo da carteira quanto aqui no forro, tá? Então, marquei aqui os cantinhos arredondados. E aí, agora eu vou costurar, fechando tudo, deixando um espaço aqui aberto no forro, para a gente poder desvirar, tá? E na hora de costurar aqui a parte do zíper, eu não passo por cima dos dentinhos, tá?
eu venho o mais próximo que eu consigo aqui do dente do zíper, faço um retrocesso, pulo o dente do zíper e vou continuar aqui pro outro lado, tá? Bom, pessoal, então terminei aqui a costura. Vocês vão ver aí na edição que eu tinha esquecido de colocar o cursor antes de fazer esse fechamento. Então, coloquem o cursor antes de fazer essa parte aqui de fechar, tá bom? Eu tinha esquecido, eu desmanchei um pedacinho, coloquei o cursor e finalizei aqui. Aí, cortei o excesso de zíper aqui, aquele tantinho que tinha ficado, selei com isqueiro para não desfiar. Você aqui tá até desfiando mais um pouquinho, ó, porque eu desmanchei para colocar o cursor. Então, sela com isqueiro e agora sim a gente vai virar para poder finalizar a nossa peça. Aí aqui, ó, pessoal, eu vou fazendo assim, ó, para ajeitar essas curvinhas, tá? Para elas poderem, para poder abrir essa costura aqui, ó, e ficar certinho. Aqui, essa parte do forrinho, eu vou passar uma costurinha aqui para fechar ele, eu vou esticar assim, ó. Aí ele já vai entrando aqui, né, a margem de costura. Ó. E vou passar uma costurinha aqui para fechar. Passei aqui a costura. Vou ajeitar aqui também, ó, o cantinho aqui do zíper. E aí, a nossa carteira tá prontinha, tá? Aí depois eu vou ali no ferro, como ela ficar um pouquinho amassadinha, vou passar com ferro morninho, dar uma passadinha nela para ajeitar, porque eu tô usando o nylon dublado. Não esqueçam que o nylon dublado, gente, ele é uma espuminha, tá? Então, se passar o ferro quente aqui, ele vai derreter, tá? Então, com cuidado, um ferro morninho aqui, só para dar uma passadinha para ela ficar bonitinha, para tirar os amassadinhos e colocar o botão. Eu vou colocar um botão barra 80, tá? Bom, pessoal, então coloquei aqui o botão, coloquei esse botão de pressão barra 80, tá? Mas você pode usar o botão que você tiver, pode usar botão imantado, botão de plástico, enfim, o que você tiver aí, tá? Inclusive, tem alguns botões de imã que costura à mão. Pessoal que faz crochê usa muito para colocar em bolsa de crochê, então você pode usar ele também, né? Ele costura como se fosse um conchete para quem não tem balancinho, para quem não tem alicate de pressão, enfim, dá para fazer também e fica bem bonito. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Aqui tá a minha outra peça que eu já estou usando, tá? Ó, até com moeda aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar um like aqui para mim e um comentário. E tchau, tchau, até a próxima.